17 de outubro, segunda-feira, o poder da sepultura. Aqui vamos falar, continuando dizendo que, veja que Jó testemunhou lá no Antigo Testamento, que tinha esperança da ressurreição, tinha fé, tinha esperança na ressurreição, o mesmo que tem no Novo Testamento. Aqui nós vamos ver o salmista falando, veja que é o Antigo Testamento também, Salmo 49. Salmo 49 compara a vida dos ímpios com a vida dos justos. E vê que um não tem esperança de vida eterna, da ressurreição. Mas o justo, ou o sábio, ele tem esperança na ressurreição. Por isso que a sua vida é diferente. Ele tem confiança que nessa vida não é tudo. De que a morte, ela não é o fim de todas as coisas. Ainda há esperança. O Salmo 49 chama os ímpios de tolos. Por quê? Porque eles são egoístas. Eles só pensam em si. Vários patrões, vários artistas, a maioria dos ricaços, percebe-se que eles estão preocupados, não são todos, mas percebem que os ímpios, ou as pessoas egoístas, pensam só neles. Pensam em ganhar mais dinheiro. Se são ricos, querem ficar mais ricos. Se são milionários, querem ficar bilionários. Se são bilionários, querem ficar trilionários. É uma doença. Não tem fim. Eles vivem para acumular e mais, e mais, e mais, e mais. Agora, é pecado ser rico, milionário ou trilionário? Não. Nós vemos pessoas riquíssimas. Abraão era rico, Moisés era rico, Davi era rico, Salomão foi o homem mais rico que teve na face da terra, que mais posses teve. Jó era muito rico. Só que essas pessoas não se desviaram de Deus. Eles tinham poder? Sim. É pecado ter poder? Não é pecado ter poder. É pecado ter prazeres santos que Deus aprova? Não é pecado. Ter os prazeres no casamento, na saúde, na alimentação, na convivência com a natureza, com os amigos, com os familiares, com os colaboradores da empresa onde trabalham, dividam a riqueza. Isso é bom. O que não é bom é pensar que nós vivemos nessa vida e isso é tudo. Não tem esperança. Porque todo mundo vai morrer mesmo. Se todo mundo vai morrer, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Que diz a filosofia grega daquela época e que foi mencionado no Novo Testamento. Veja, as pessoas pensam assim porque o inimigo fez elas acreditarem assim, que a morte, o poder da morte, ninguém dá solução para o poder da morte. Tanto é que a gente ouve falar. A única coisa que nós não damos solução é para a morte, porque todos morrem. E é verdade que todos morrem. Mas a solução para a morte, na realidade, foi dada por Jesus Cristo. Essa morte passando aqui é apenas um sono.
Para os justos, para os sábios, é apenas um sonho, um sono. Assim como foi para Lázaro. Ele estava repousando ali na sepultura. E Jesus o acordou na ressurreição. Então, há esperança de uma vida maravilhosa. E o Antigo Testamento não é diferente do Novo Testamento. Precisamos saber, estudar e tirar as verdades puras do Novo Testamento, do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Aqui falam que a morte do ímpio é como se fosse um animal morrendo. Porque nenhum tipo de animal, seja, você pode mencionar qualquer um, nenhum animal tem esperança. Nenhum. Eles vivem essa vida despreocupadamente, comem, bebem, procuram o seu melhor e dormem e morrem. E aí volta ao pó. É só isso que eles têm. Não tem mais nada. O ímpio, o tolo, ele procura juntar riquezas, viver prazeres o máximo possível, lícito ou ilícito, e ter poder, lícito ou ilícito, riquezas, lícita ou ilícita. Porque eles acham que nós temos só essa vida para viver, só essa vida para gozar os prazeres, e precisa do poder para estar sobre as outras pessoas, para exercer influência, para ter mais riqueza, para ter mais prazeres. Porque eles acham que essa vida é só essa vida, como um animalzinho. O animal, ele nem se preocupa se vai morrer ou não vai morrer, ele quer viver. Só, e acabou, tá bom para ele. O tolo, ele pensa assim, ele vai acumulando riquezas, ele chega até colocar nome em propriedades deles, como se fosse dele. É meu perpetuamente, eu vou usufruir dessa riqueza perpetuamente. E Jesus encontrou um tolo desse aí, nos tempos dele, que ele estava juntando riqueza, poder e tal, e tal. Egoísta, não dividia com ninguém. E ele então, Jesus perguntou para ele, você é um tolo. Amanhã te pedirão as contas, você vai morrer. Vai chegar a morte para você. E o que vai ser dessa riqueza que você lutou tanto para ter? Na realidade, a gente vê as experiências de ricaços por aí, que lutou, que fez e que agiu injustamente para ter aquele... E acabou, sabe o quê? Ficando para pessoas que ele às vezes nem gostava. Ou às vezes de pessoas que não gostavam dele. E às vezes termina a fortuna daquela pessoa no uísque, nas drogas e nos prazeres. E acaba. O que adiantou ele dar a vida inteira por aquilo ali? Trocar a salvação de Deus pelas riquezas, se ele não vai levar nada na riqueza. O que ele teve são os prazeres dele e tal. Só isso. Nós também podemos ter prazeres, os justos podem ter prazeres. Lícitos, não tem problema nenhum. Deus deixou uma porção de prazeres para nós. Não precisa ter dinheiro para ter prazeres. Lógico que quando tem dinheiro fica melhor. E nada mais justo. Se você tiver condição, tenha dinheiro. Mas tenha Jesus em primeiro lugar. E saiba que nós temos um dia do juízo para enfrentar. E temos o nosso Redentor com os presentes, com o manto de justiça para nos dar. Para dar uma vida eterna, assim como Adão e Eva
Na ressurreição, nós vamos ter o corpo perfeito. Nós vamos ser nós mesmos, carne, sangue. A Bíblia diz, carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Lógico, a carne e sangue pecaminosa que nós temos não pode. Mas Tessalonicenses diz o quê? Nós seremos transformados. Essa carne, esse sangue será transformado. Como que eu provo que eu vou ser eu mesmo? Pela ressurreição de Jesus. Quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou com carne, com sangue. Lógico que não tinha pecado. Igual a nossa ressurreição que vai ser. E ele foi reconhecido pelas pessoas. Ou seja, a aparência dele não mudou, era a mesma. A voz dele era a mesma. Maria Madalena só reconheceu Jesus quando ele começou a falar com ela. Ela viu que era a voz de Jesus. Então nossa voz vai ser aperfeiçoada e tal, mas nós somos só nós mesmos. Então, meus queridos, o salmista diz assim: mas Deus remirá a minha alma do poder da morte. Está dizendo, está colocando no futuro. Pois ele me tomará para si. Salmo 49, 15. Aqui não está dizendo que ele vai morrer e Deus já vai tomar ele para si. Se você ler o contexto, ele está falando que ele comparou a morte de um, a morte do outro e tal. Um não tem esperança de ressurreição e o outro tem. Ele está dizendo que, por fim, ele vai ser ressuscitado. O outro não vai ser. A ressurreição do justo é diferente da ressurreição dos injustos. O dos injustos vão ressuscitar com as mesmas doenças, sem transformação. Porque eles não vão precisar disso, porque eles não vão viver eternamente. Nós vamos ter o corpo de Adão e Eva. Perfeito. Então, o que ele estava querendo dizer é que a morte é algo que é vencido pela esperança. Se Jesus tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, não tinha valor nenhum. E ele ressuscitou como primogênito, o primeiro a ser ressuscitado. O exemplo, todas as ressurreições dependem da ressurreição de Jesus. E o salmista está dizendo que ele esperava nisso. A morte não vai segurá-lo na sepultura para sempre. O ímpio já não pensa assim. Ver essa vida e depois vai acabar mesmo. Não. Sabe, irmãos, é tolice confiar nas riquezas para a salvação, para viver e tal. Pode ter, está tudo certo, mas coloque Jesus em primeiro lugar. Quando colocamos Jesus em primeiro lugar, nós colocamos os outros seres humanos em primeiro lugar também. Outros valores de Deus são colocados também em primeiro lugar. Junto. Logo vem o quê? As obras de fé. E você pode permanecer com a sua riqueza, com o seu poder, com os seus prazeres santos, né? Sem problema. Você quer comprar um iate? Compra, não tem problema nenhum. Só que aquilo não pode ser usado para o pecado, não deve ter origem pecaminosa e não deve ser colocado em primeiro lugar na nossa vida. Seremos ressuscitados. A morte será tragada pela ressurreição. A morte, a primeira morte, ela já não mais existirá, porque teremos a vida eterna.